Olá, gente, show de bola, bacana. A gente acabou o vírgula, aquela vírgula demora pra caramba, né? Mas enfim, vimos todos os casos. Espero que vocês já estejam aí resolvendo os exercícios das bancas dos concursos de vocês e manda a brasa mesmo, tá certo? Bom, passada a parte mais importante, que é a vírgula, a gente entra agora nos sinais que têm menor incidência em provas e que, claro, tem menor variação, né? Afinal de contas, quem mais propõe variação é a vírgula, a gente já viu. Vamos falar como é começado o ponto. E olha, o ponto, sinceramente, ele não tem lá grandes funções, não, viu? Vem cá comigo, ó. Deixa eu desaparecer aqui, eu desapareço aí, pimba, desapareci, tá aí. Olha só. Gente, o ponto praticamente cumprirá dois papéis. O primeiro papel é de fechar um período, né? Um período começa com inicial maiúscula e fecha com um ponto. Aqui eu abro um novo período e o texto segue. Enfim, nenhuma novidade, nenhuma complexidade, ninguém cobra isto. E outra função do ponto é exatamente marcar abreviaturas. Tá aqui, ó. FEV para fevereiro, AB para habitante, ROD para rodovia e assim por diante, né? Quer dizer, ninguém pede isso aqui, não tem estresse nenhum, eu estou vendo apenas por uma questão protocolar, tá certo? Beleza, agora o ponto e vírgula, não, aqui é conversa boa, aqui é conversa que a gente tem que manter a atenção. Primeiro uso de ponto e vírgula, acho que vocês já conhecem, nós vimos aqui. Olha só, o ponto e vírgula, inicialmente, ele cumpre o papel de separar orações coordenadas, cujo sentido, olha aí, a gente já viu, né? Cujo sentido do anterior deve ser enfatizado. A gente falou isso naquela história das conjunções leves e pesadas, lembra? Que a gente dizia que é possível ter uma estrutura, um E, né? Eu poderia colocar uma vírgula se o E fosse aditivo, e se eu quisesse enfatizar um pouco mais de ênfase, poderia colocar o ponto e vírgula. Pois, além do E, posso usar também para mas, para contudo, para por isso, para, enfim, para pois. Vamos nessa. Ele chegou adiantado, como de costume, por isso presenciou a cena desde o começo. Veja aqui, o ponto e vírgula aqui cumpre o papel de estabelecer mais ênfase entre a primeira oração, que ele chegou adiantado, e a segunda oração, ele presenciou a cena desde o começo. O mesmo ocorre aqui. A maioria dos alunos passou de ano. Logo, houve uma reunião comemorativa aos aprovados, ou seja, consequentemente, por isso, por tal feito. Olha só aqui o logo, indicando uma ideia de conclusão, e o ponto e vírgula aqui para marcar mais ênfase. Como vocês notam, o objetivo do ponto e vírgula é simplesmente enfatizar o poder da primeira oração, né? Ou seja, é uma questão um tanto quanto opcional do redator. Muito bem, o primeiro caso de ponto e vírgula, esse daí não é novidade, a gente já conhecia. Eu acho que a novidade se coloca no caso B, né? O caso B, este sim é o caso que podemos dizer que traz uma novidade. Bom, primeiro vem aqui comigo, vamos aqui dar uma chamada aqui, pronto, bacana. Ó, vocês estão vendo que está escrito aqui, né? O que está escrito aqui? Num trecho longo, onde já existam vírgulas, para enunciar a pausa mais forte. Eu penso que esta definição que está aqui, ela não é uma definição muito boa, não. Por quê, Li? Porque ela dá margem a você pensar assim. Então quer dizer que toda vida que eu tiver uma sequência com bastantes vírgulas, eu já posso sair tascando ponto e vírgula do jeito que eu quiser? Não é bem assim, entendeu? Na verdade, existe uma lógica, existe uma ordem, né? Existe uma espécie de protocolo para a gente usar esse ponto e vírgula, né? E ele ocorre numa situação que eu vou chamar aqui, que eu acho a minha definição melhor. Estou me achando aqui, viu? Se é gramática, ó, cai fora, a gramática tá muito ruim, viu? Definição ruim pra caramba. A minha é melhor, vocês vão ver. Sabe por que eu acho que a minha é melhor? Sem brincadeira, a minha é melhor. Porque eu chamo a minha definição, para esse caso de ponto e vírgula, de lista sofisticada. Como é que é essa história de lista sofisticada? Como é que é isso? Bom, vamos ver. Então eu vou desaparecer, eu vou mostrar um quadrinho branco, pronto. Vamos abrir uma telinha branca. Ó, é bem fácil. Imagina que você esteja assim, olha só. Que você tem a seguinte lista. Fulano foi à padaria e comprou pão, leite e ovos. Eu sempre dou este exemplo. Veja, ele é um exemplo bem capital. Isso aqui é uma lista boba, ele é uma lista simples. É verdade, é uma lista bem simples. Só que eu vou ampliar essa lista, eu vou sofisticar essa lista. Como assim? Veja. Fulano de tal foi a uma padaria e comprou
pães. Eu vou colocar uma vírgula aqui, ó, vírgula. Aí eu vou sofisticar esses pães, ó. Só que todos tinham que ser brioches franceses, né? Vamos refazer a frase aqui. Ó. Para pegar a linha toda. Vamos lá, ó. Então vamos nessa. Fulano de tal foi à padaria e comprou pães, mas todos tinham que ser brioches franceses. Beleza. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Só que ele comprou outra coisa também. Ele comprou leite. Foi, ó. Então fulano foi à padaria e comprou pães, leite. Agora eu vou sofisticar esse leite, ó. Contudo tinha que ser desnatado, pois fulano de tal não poderia tomar qualquer leite. Ponto e vírgula, porque essa expressão aqui sofisticou o leite, ou seja, não foi qualquer leite que eu comprei. E, aí ó, vem o último ingrediente, e ovos, não é, ó? E ovos. Eu vou sofisticar na minha última lista também. E todos tinham que ser orgânicos. Ponto e fecho o meu texto. Vocês estão vendo, ó? Ou seja, eu falei de pães, mas tinham que ser brioches. Falei de leite, contudo tinha que ser desnatado, pois o fulano tinha problemas. E ovos, só que não eram quaisquer ovos. Não eram quaisquer ovos, só falava de ovos orgânicos, ovos caipiras. Ou seja, nós temos uma baita lista sofisticada aqui. Comparando com a primeira lista, eu comprei os mesmos itens. Na primeira lista eu comprei pães, tá aqui muito bem, comprei leite e comprei ovos. Só que eu não destaquei. E aqui não. Eu falo que pães comprei, que leite comprei, que ovos comprei. Vocês entendem? Então, esse processo de sofisticação é que promove, né? É que faz com que exista o uso do ponto e vírgula. Então, não basta apenas ter uma sequência com muitas vírgulas. Na verdade, já existem 1, 2, 3 vírgulas. É verdade, são 3 vírgulas. Mas não é simplesmente porque eu tenho esse amontoado que eu estou usando ponto e vírgula, mas muito mais pelo fato de termos aqui uma estrutura, como vocês veem, uma estrutura de sofisticação. Beleza? Tranquilo? Pergunta básica, vem aqui comigo, sai daí da tela e vem aqui. Pergunta você me faz. Muita gente em sala de aula faz essa pergunta também. Professor, eu tenho que sofisticar todos para usar o ponto e vírgula? Não. Basta que você sofistique um. Se um elemento for sofisticado, você já tem a necessidade de colocar o ponto e vírgula. Tá legal? Se dois elementos de 3 é sofisticado, do mesmo jeito. Se 3 elementos de 5 é sofisticado, do mesmo jeito. Tá legal? Bacana? Agora vamos ver o exemplo, vamos ver. Vou desaparecer agora. 1, 2 e... Uau! Desapareci. Olha só. Destacam-se na conjuração mineira Joaquim José da Silva Xavier, alcunhado Tiradentes, o poeta Cláudio Manuel da Costa, autor do poema épico Vila Rica, o poeta Tomás Antônio Gonzaga, autor de Marília de Dirceu, o desembargador Inácio Alvarenga Peixoto e o padre Luiz Vieira da Silva, em cuja biblioteca se reuniam os conjurados. Ora, pelo que você está percebendo desta primeira frase, vamos grifar só os elementos sofisticados. Olha só, só os elementos de sofisticação. Alcunhado Tiradentes, autor do poema épico Vila Rica, que mais? Autor de Marília de Dirceu. O desembargador Inácio Alvarenga Peixoto não tem sofisticação, vocês estão vendo? Ai, mesmo, ele não tem. E o último, entre aspas, uma sofisticaçãozinha, esta oração aqui adjetiva, em cuja biblioteca se reuniam os conjurados. Ou seja, eu usei o sinal de ponto e vírgula exatamente para demarcar quais os meus elementos destacáveis, né? Afinal de contas, eu destaco não todos, né, os elementos que aparecem sobrepostos, mas apenas um grupo. O Joaquim José da Silva Xavier, o Cláudio Manuel da Costa, etc. Detalhe, professor, se a banca CESP, ou FCC, ou UFC, ou US, ou o que seja, se a banca for a VUNESP, sabe-se lá qual, se ela propuser a supressão, né, dos sinais de ponto e vírgula e a inserção só de vírgula. E aí? Bom, então vamos lá ver. Olha só, se a gente trocasse tudo por vírgula, ia ficar uma confusão dos diabos. Quer ver a minha leitura? Olha como a minha leitura seria frenética. Destacam-se na conjuração mineira
Joaquim José da Silva Xavier, alcunhado Tiradentes, o poeta Cláudio Manuel da Costa, autor do poema épico Vila Rica, poeta Tomás Aldão Gonzaga, autor de Maria de Dirceu, o desembargador Inácio Alvarenga Peixoto e o padre Luiz Vieira da Silva. Eu não sei se vocês perceberam por essa minha leitura frenética, apressada, corrida, complicações, porque eu não tinha, veja que eu não ia ter critério. Então, suprimir ou substituir os sinais de ponto e vírgula por vírgula aqui, problemático. O mesmo se dá aqui. Vamos formar 3 equipes. João, Paulo e Carlos pertencem ao grupo azul. Maria, Jorge e Ruth ao vermelho. E Otávio, Andréia e Lucas ao branco. Olha aí, tá vendo? Ó. Então eu tenho uma listinha de termos, listinha de participantes e uma listinha sofisticada. Perfeito, muito bem, eu acho que você já está pronto para usar esse sinal de ponto e vírgula agora e para julgar também. Show de bola, vem comigo, desce. Separar itens no enumeração. Gente, vem cá comigo rapidez. Ó. Se você tem sobreposição de listas, ou seja, imaginemos aqui um trabalho acadêmico, né? Você que já fez faculdade, sabe disso, eu não fiz não, vai fazer brevemente, não tenho dúvida. Próximo objetivo, depois de passar em concurso, entrar na faculdade. Que tal? Um bom objetivo, né? Beleza, então observa. Quando você faz um trabalho acadêmico, você coloca, né, naqueles trabalhos de TCC, objetivo principal e objetivos secundários, né? Então, vamos lá. Quando você coloca o objetivo principal, é só um ponto. No secundário você faz assim, objetivos secundários, 2 pontos. Aí coloca uma bolinha, né, que a gente chama de marcador. Aí você coloca o objetivo primeiro, né, o primeiro objetivo secundário. Depois você coloca esse objetivo, ponto e vírgula. Segundo objetivo, bolinha, ponto e vírgula. Terceiro objetivo, bolinha, ponto e vírgula. Quarto objetivo, isso até o último. Só que aqui, como os objetivos estão sobrepostos, um após o outro, o que você faz? Você não precisa colocar o E no final, entende? Você não precisa dizer assim, entre o penúltimo e o último, colocar E e fechar. Você basta colocar um sobreposto ao outro, e no último, o bom e velho ponto. E vou mostrar isso aqui em incisos jurídicos. Olha como é que funciona. Vou desaparecer, ó. Já era. Observa. O artigo, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, 2 pontos. Inciso 1º, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, ponto e vírgula. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber, ponto e vírgula. E assim por diante. É claro que estes incisos, né, os incisos do artigo 206, não são estes 4, eram vários. O fato é que, se o 10º fosse o último, eu colocaria aqui 10º e ponto. Ou seja, eu não precisaria colocar E 10. Não tem nada a ver. Basta que eu coloque ponto e vírgula no penúltimo, digo último e depois ponto. Beleza, fechou. Bacana. Vamos agora aos 2 pontos. Ele é fácil. 2 pontos. Ali, quando é que eu uso 2 pontos? Bom, primeiro que os 2 pontos têm 3 funções bem conhecidas, né? A primeira é indicar uma enumeração. Enumeração, como assim? É como se você fosse inserir uma lista de novo. É exatamente o que vai acontecer. Você vai ter uma lista. Exemplo ali, vamos lá o exemplo. Comprou 2 presentes, um livro e uma camiseta regata. Ora, primeira coisa que a gente tem que perceber, se ele está falando de enumeração, ele está falando naturalmente de número, não é verdade? Não é? Então ele está falando de número. Então se é uma enumeração, falamos de número. Então vamos lá. Comprou 2 presentes, está aqui o número, ó, e aí eu vou esclarecer que presentes são estes, não é verdade? Detalhe importante. Estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo um livro, a camiseta regata? Beleza. Isso daqui não está esclarecendo como que abrindo os pacotes para descobrir que presentes são estes? Pois bem, sabe como é o nome disso aqui? Você já sabe, ó. Aquela expressão, como é o nome daquele negócio que a gente viu aqui, que traduz o outro, que explica o outro, que esclarece o outro. Ele está muito aberto isso aí. Um negócio que esclarece um outro negócio. Gente, estou falando do aposto. Não é um aposto, gente. É um aposto. Só que esse aposto não é um aposto explicativo. Não é. Ele é um aposto enumerativo. Entendi. Ó. Porque, como ele indica uma enumeração, o nome desse aposto é enumerativo. Beleza? Ó.
E um detalhe importante, uma observação que eu estou fazendo aqui, que eu posso trocar estes 2 pontos por algum sinal gráfico? Pode, você pode trocar se você quiser por travessão, quando você mantém os mesmos sentidos. Comprou 2 presentes, travessão, um livro, a camiseta, regata. Dá para manter. Não é muito usual, mas é possível. Agora, o que não dá aqui é para tirar e colocar vírgula, ou tirar simplesmente. Vamos fazer o seguinte teste, vamos substituir esses 2 pontos por uma vírgula, só para ver o que acontece, tá? Olha como os sentidos serão alterados, gente. Lê comigo, olha o meu ritmo de leitura vai mudar, tá? Então esquece aqui, imagina ponto e vírgula, aliás, só vírgula, tá? Vamos lá, olha como é que eu vou ler o texto. Comprou 2 presentes, vírgula, um livro, uma camiseta, regata. Mais uma vez, comprou 2 presentes, um livro, uma camiseta, regata. Mudou ou não mudou? Vem aqui comigo, ó. Tá vendo a frase em cima, né? Ele diz, comprou 2 presentes, vírgula, comprou um livro e uma camiseta, regata. Ele comprou, na verdade, 4 coisas. E eu não sei o que são os 2 presentes. Vocês notou como mudou? Então, cuidado quando a banca disser assim, caso suprimíssemos os 2 pontos por uma vírgula, os sentidos, bem como a correção gramatical, serão preservados. Você, peraí, ainda vou dar uma lida aqui, permitam-me reler esse negócio para ver se funciona ou não. Deu para ver? Então, tem que se ligar. Tá certo? Vou sumir. Já era, sumi. Muito bem. Então, vou apagar tudo. Show de bola. Então, ou 2 pontos, ou um travessãozinho, mantém aqui direitinho, tá certo? E lembra que isso aqui é um aposto enumerativo, tá? Não é aposto explicativo não, tá? Muito bem. Bom, os 2 pontos também podem funcionar para indicar uma citação. Bom, quando a gente fala de citação, a gente fala, claro, de uma citação que pode ser ou acadêmica ou aquela citação mais narrativa. Tanto faz para um quanto para outro. Veja, vamos supor que você estivesse lendo um texto narrativo, lendo um conto e lá pelas tantas dissesse: visto que ela nada declarasse, o marido indagou, 2 pontos. Afinal, o que houve? Os 2 pontos introduzem uma frase interrogativa, como vocês estão vendo. Então, totalmente correto, totalmente viável. Muito bem. Irritada, Dilma declarou: não há crise no Brasil. Olha só, Dilma declarou, 2 pontos, olha só, e eu apresento a citação feita pela presidente Dilma. Um detalhe importante aqui, que é um dado que nem todo mundo presta atenção, é o fato de que a norma culta manda que depois de 2 pontos, quando você vai apresentar uma declaração, você use a inicial maiúscula. Ele entende? Irritada, a Dilma declarou, 2 pontos. Então ele tem que ser maiúsculo, tem que ser. Que nem aqui, ó, depois dos 2 pontos, não é afinal, o que houve, não é maiúsculo. Do mesmo jeito aqui. E lembra que eu já vi tantas vezes em jornal com minúsculo? Mas o jornal é diferente, né, gente? O jornalista está ali escrevendo às pressas. É muito complicado para ele, às vezes, né? Eu acho que até que ele sabe que tem que ser com inicial maiúsculo, mas a correria, às vezes, acaba que prejudicando o profissional, tá legal? Então, o que manda, o que vai cair em prova, o que se cair em prova, vai exatamente pedir para que você use a inicial maiúscula. Se liga, tá? Muito bem. Citação, aqui as aspas, demarcando a citação. Não precisei usar aspas aqui por conta do travessãozinho, né? O travessão já indica que isso aqui é uma fala do marido, que é o citado no texto, mas se a citação for acadêmica ou jornalística, você tem que usar as aspas sim. Beleza? Muito bem, muito bem. Vamos agora ao último caso, a última função dos 2 pontos. Que os 2 pontos também cumprem o papel de esclarecimento. Na verdade, esses esclarecimentos têm um nome mais conhecido. Sabe qual é, gente? Aposto. De novo, a gente vai ter uma espécie de pequenos apostos dentro do texto. Olha só. Joana conseguira, enfim, realizar seu desejo maior. Qual é o desejo maior? Olha só. Desejo maior, sabe como é que eu vou chamar isso aqui? Eu vou chamar isso aqui de garrafa. Ali, estou lembrado. Pois é, ó, garrafa. Cadê o rótulo dessa garrafa? Cadê? Seduzir Pedro. Entendi. É um tipo de aposto. É um tipo de aposto. E bem conhecido nosso. Esse aposto aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. É um aposto. Opa, peraí, ainda que vocês não estão vendo. Tá aqui, ó. Agora dá pra ver, né? Isso aqui é um aposto que é um aposto explicativo. Volta a ser explicativo, mas você não disse que era enumerativo agora há pouco.
Dizia, mas ó, só vai ser numerativo se você tiver 2 pontos e no mínimo 2 elementos. Vem cá comigo, ó. Não confunda, tá? Para que um aposto seja numerativo, ele precisa ter, veja, no mínimo 2 elementos. Vou citar um exemplo de aposto numerativo. Ó. Beltrano foi aos Estados Unidos e trouxe 5 coisas. 2 pontos. Camisas, revistas, celulares, óculos e tênis. Deu para ver? Então o que acontece? Quando eu digo 5 coisas e coloco 2 pontos, eu vou enumerar, vou traduzir essas 5 coisas. Então é um aposto numerativo. Não é? Professor, eu tenho que sempre dizer o numerar uma quantidade? Não. Se eu digo assim, Paula tem diversos problemas. 2 pontos. X, Y e Z. O elenco, né? Ó, a gente chama isso de elencar. Eu elenco cada um dos problemas. E este elenco de problemas vai ser o aposto explicativo nada. Cuidado, viu? Você estava já concordando comigo, que eu senti daqui. Você dizendo, senti. Ele deixa de conversa, senti, se eu senti. Aqui tem uma energia nesse negócio, a câmera aqui tem uns raios, assim, umas coisas que de vez em quando a gente... O aposto não é explicativo, coisa nenhuma. O aposto ali é o quê? Enumerativo, galera. Se liga, viu? Não vai dar uma mancada dessa, não. Então, se eu disse diversos problemas e elenquei 3, o aposto é enumerativo. Tá certo? Explicativo, se for 1, fulano de tal só tem um problema, 2 pontos. A bebida, ponto. Ah, tá aí, ó. Então, aí é um aposto que explicativo. Estou explicando a você qual é este único problema. Certo? Vamos aparecer? Vamos aparecer. Beleza. Então, esse aqui ele é um aposto explicativo. Justo. Bom, e aí... claro que os 2 pontos também cumprem um papel mais simples, que é tão evidente, né? Por exemplo, quando o professor vai explicar uma coisa, né? O professor chega e diz assim, por exemplo, 2 pontos, não é? Observação, 2 pontos. É uma função tanto quanto bem óbvia. Beleza. Olha, ponto de interrogação serve para fazer interrogação. Vamos explicar? Eu não vou explicar isso aqui não, viu? Sinceramente, eu acho que é cansar a beleza e a inteligência de vocês. Senhoras e senhores, ponto de interrogação serve para fazer pergunta. Beleza? Show de bola. Ponto de exclamação para fazer exclamação. Para fazer o quê? Simplesmente para mostrar-se admirado. Deu para ver? Só isso. Né? Não cai em prova. Repercussão é praticamente 0. E complexidade também praticamente 0. Então eu não vou ficar aqui discutindo com vocês para encher o saco, né? Beleza? Bom, claro que tem notinhas aí, né? Exclamação serve para marcar interjeições. Todo mundo sabe que interjeições são palavras que indicam emoção e vêm seguidas de exclamação, né? Bom, gente. E um detalhe, viu? Aproveito para dar uma dica. Vem cá comigo. Pela madrugada, nada de usar exclamação no texto dissertativo, viu? Você vai escrever uma prova, fazer uma prova de redação, prova discursiva, e vai exclamar, não exclame, viu? Texto dissertativo tem que ser texto frio, aquele texto sério, aquele texto contundente. Nada de sair colocando exclamação que você está todo feliz, que você está revoltadinho, que você está pé da vida, com o Brasil não tem jeito, exclamação. Não faça isso não, viu? O corretor, ele quer um leitor lúcido, ele quer um leitor que discuta num tom de voz sem perder razão, sem ficar gritando dentro do texto, tá certo? Não faça isso não. Fala de reticências agora, vamos, reticências, vem cá comigo, vem cá, olha só. As reticências cumprem alguns papéis. Primeiro papel, que é um papel muito literário, né, gente? Indicar interrupção de pensamento. O objetivo aqui é tão só, digamos assim, fornecer ao texto, né, dar ao texto uma espécie de possibilidade de enlevo, né? É quando o texto, que é sempre de matriz literária, faz com que você fique reflexivo na leitura, né? Isso é muito comum em contos, em poemas, né? Às vezes o poema acaba com reticências. É para você ficar assim, sabe, pensando na vida, sabe? Assim, olhando para o céu,
Deu para perceber? Então é isso, a função é essa, a função mais poética mesmo, né? Beleza. Eli, posso usar reticências na minha redação? Nem a pau. Se você usar reticências aqui e eu descobrir, eu vou à sua casa para lhe dar umas palmadas, tá certo? E olhe, palmadas bem, bem fortes, viu? Pelo amor de Deus, não vem com essa de colocar reticência na redação, não, que você vai apanhar, viu? De 5. Tá, viu? Tá ouvindo? Pois é, se liga, viu? Eu vou aí, eu sei onde é que vocês moram. Aqui, Gustavo, eu quero saber o endereço desse pessoal aqui. Que pelos e-mails que eles estão me mandando, eles usaram reticências na redação. Vou tascar um cascudo em vocês, viu? Vamos lá. B. Olha o B agora. É brincadeirinha, gente. Eu não vou tascar cascudo em vocês, não. Tá? Mas se eu encontrar no meio da rua, eu puxar a orelha, eu puxo a orelha, tá certo? B. Vem cá com B. Vem cá comigo primeiro. Eu tô com raiva hoje, né? Tô não. Observe. O ponto que a gente vai analisar agora, ele discute, é aquilo que ocorre muito na academia, né? Ou seja, na faculdade. Quando nós estamos escrevendo artigos científicos, é comum que você retire uma afirmação de um teórico e coloque no seu texto, né? Isso é totalmente lícito, normal. Você cita o teórico e retira uma parte do que ele afirmou. Bom, isso é legal, é bacana, é ótimo, show de bola, etc. Mas tem um problema. Você tem que ter cuidado, porque quando você retira não a parte integral do fragmento, você tem que sinalizar que você usou apenas um pedaço desse texto. E essa sinalização vem exatamente com as reticências, só que as reticências ficam dentro ou de parênteses ou de colchetes. Vai depender da universidade. Então, há aquela universidade que aceita que você use só os parênteses, e há aquela outra que quer que você use somente os colchetes. Bom, vamos ver lá, vamos ver na prática. Vou desaparecer. Ó, quando eu retirei esse fragmento do Foucault, do livro A Ordem do Discurso, o Foucault diz: assim só aparece aos nossos olhos uma verdade que seria a riqueza, aí blá 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 blá. Aí o texto vem: como prodigiosa maquinaria destinada a excluir todos aqueles. Olha, veja que o texto provavelmente dizia mais coisas, só que só quero dizer isso aqui. Ou seja, me interessa apenas isto. Então, o texto do Foucault não finalizou no aqueles. Se você for à obra, a Ordem do Discurso, você vai encontrar lá mais coisas. Só que eu só quero trabalhar com este pedaço. Então eu uso o quê? Eu uso as reticências e coloco dentro de colchetes, que poderia, você sabe, se eu quisesse também colocar dentro de parênteses. Fechou? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá ver. Caso C, né, ó, as reticências também cumprem este papel de marcar a emoção, né? Quer dizer, as reticências, elas aumentam podemos dizer assim, a carga semântica do texto. Então o texto fica mais bonito, fica mais... Lembra o primeiro ali? Lembra o primeiro. Só que o primeiro, o objetivo era tornar o pensamento suspenso, criar opção para enlevo. E aqui não. O objetivo é exatamente dramatizar mesmo, né? Ó, morrerei, Simão, morrerei, perdoa tu ao meu destino, perdi-te, bem sabes que sorte eu queria dar-te, e morro, porque não posso, nem poderei jamais resgatar-te. Olha aí, que coisa bonita, né? Então, o objetivo é dar essa fala mais arrastada, entenderam? Aí, a ideia é esta, aí é arte, né, gente? Aqui é artista que faz isso, olha. Estamos falando dessa fera aqui da literatura portuguesa, o nada mais nada menos que o Camilo Castelo Branco, autor de Amor de Perdição, um grande clássico, né? E o Amor de Perdição são duas grandes obras, Amor de Perdição e Amor de Salvação. Ele escreveu 2 romances, né, muito bons, por sinal, belíssimos romances. Bom, vamos dar uma apagada nisso aqui. Acabou. Eli, detalhe, né? Um detalhe importante. Professor, eu estou notando aqui que depois dessas reticências só colocou iniciais maiúsculos. E eu já vi em minúscula. Olha, vem cá comigo, vale a pena isso aqui, vem cá, ó. De fato, isso é uma pergunta legal. Se você é escritor, nas horas vagas, né, você não é obrigado a iniciar com maiúscula, não. Na verdade, como as reticências, elas são um recurso muito literário, muito mais literário que acadêmico, né? É normal que depois que elas surjam em situações artísticas como estas que vimos, basicamente
você não tem a obrigação de colocar inicial maiúsculo. Às vezes, por exemplo, você quer dar um tom minoritário que vem depois das reticências, o artista coloca uma inicial minúsculo mesmo. Então aqui eu coloquei tudo maiúsculo, mas não necessariamente isso tem que ser maiúsculo em se tratando de obra literária. Professor, numa redação eles não vão me pedir para escrever um conto. Pois é, como eles não vão pedir, dificilmente a gente precisa ficar quebrando a cabeça com isto. No fundo, a NGB ela autoriza tanto minúsculo como maiúsculo, até porque nestes casos há aqui um tom de literariedade, ou seja, é o autor, é o literato quem vai decidir como ele quer que a sua sequência emotiva prossiga, se com inicial maiúscula, né, ou se numa minúscula mesmo, dando aquele tom mais regular. Perfeito? Bom, eu vou parar por aqui, porque já se foram os 30 minutos. A gente volta para fechar aspas e parênteses, e aí a gente finaliza essa parte de pontuação. Ok? Espera aí que eu volto já.